Muito bem, gente. Então, começamos a nossa gravação. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais, elementos de máquinas e CAI. Lembrando que a gente está agora na nossa segunda aula desse módulo de introdução a CAI, que é Computer Aided Engineering, então, né, engenharia auxiliada por computador. Na semana passada, então, a gente fez nossa primeira aula, nosso primeiro módulozinho nossa primeira aula desse pequeno módulo, tá? Eu reforço, né, é um módulo introdutório, a gente não vai entrar nas profundezas dessas coisas, nas profundidades maiores desse assunto, porque é tema de estudo de uma vida inteira, tá? Tá dentro da minha área de competência, eu tenho estudando esse negócio há muitos e muitos anos, tá? Mas mesmo no nível técnico, mesmo se a gente ter toda a matemática por trás desse negócio, a gente consegue entender como é que tudo deve funcionar e quais são os princípios por trás. Então a gente está fazendo esse módulo bem introdutório para vocês, tá? Na nossa primeira aula, eu falei um pouquinho sobre energia. Tá? Então, hoje a gente vai dar mais um passinho em cima do conceito de energia. A gente vai dar mais um passinho para entender como que a gente caminha, né? Então, lembrando, o que é o contexto geral? A gente quer entender como é que um computador resolve um problema de resistência dos materiais. É isso. Tá? Então, a gente viu que a gente faz na mão para alguns formatos relativamente simples, né? Formatos determinados, carregamentos relativamente simples, mas a gente sabe que na vida real, como eu estava explicando na aula passada, os nossos componentes estruturais são muito mais complexos do que uma única barrinha com uma carga no meio, por exemplo. E na hora que essa coisa vai ficando cada vez mais complexa, seja em termos de geometria, em termos de carregamento, na medida que a complexidade aumenta, fica cada vez mais difícil a gente conseguir resolver isso à mão, né? Então a gente precisa de auxílio do computador. Sabemos fazer à mão para coisas simples, vamos ver como é que quais são as ferramentas que o computador utiliza para resolver isso para coisas mais complicadas. Tá? Então, na aula passada, então, falamos um pouquinho sobre energia, qual é a energia de deformação acumulada. A aula inteira foi baseada fazendo aquela analogia. Um corpo que se deforma, ele se comporta como se fosse uma mola. Uma mola, ao ser deformada, ela acumula energia dentro de si, e essa energia ela pode ser utilizada, ela pode ser devolvida depois, né, enquanto a gente está na faixa elástica, a gente pode devolver essa energia para fazer alguma outra coisa. E a gente viu quais eram os formatos de energias que eram acumulados para os diferentes tipos de solicitação que a gente já estudou, para tração e compressão, para cisalhamento, para flexão e para torção. Tá? Então, isso foi a aula passada. Na aula de hoje, como vocês estão vendo na tela de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que é chamada de princípio dos trabalhos virtuais. Isso é um exercício mental, tá? Que eu vou tentar explicar para vocês nos termos mais gerais possíveis, tá? Mais simples possíveis, porque a gente não precisa entrar na teoria matemática ali por trás. A gente vai tratar o princípio dos trabalhos virtuais como um exercício de imaginação. Tá? Então, os virtuais que estão escritos aí dizem respeito a coisas que não existem de fato. Tá? Então, a gente está vendo quais são os trabalhos que são gerados por forças virtuais, forças imaginárias que a gente aplica sobre um determinado ponto de uma estrutura. Tá? E eu vou tentar mostrar para vocês, espero conseguir convencer vocês, que a gente pode utilizar esse princípio de trabalhos virtuais para resolver coisas que eram bastante difíceis da gente resolver com as ferramentas que a gente já tinha de resistência dos materiais até esse momento. Tá bom? Então, para a gente fazer isso, primeiro, a gente precisa fazer uma revisão relâmpago de trabalho e energia. Tá? Então, trabalho e energia, vou buscar aqui meu rabisco do tablet, espero que fique bacana aqui para vocês enxergarem. Vocês estão vendo que tem mais uma janelinha dentro aí da janela de vocês, certo? Deixa eu ver se eu aumentando um pouquinho fica melhor. Então, agora eu consigo rabiscar aqui para vocês. Então, como eu tinha falado na aula passada, como eu já falei várias vezes durante esse curso, né, o curso de resistência dos materiais é um curso de física do primeiro ano aplicado. E física no primeiro ano, vocês aprenderam forças, coisa que a gente vem lidando até agora. Eu estendi, né, mostrei para vocês que existe, além de força, existe uma coisa chamada momento, que é muito importante quando a gente está falando de estruturas e tal. Mas ainda assim seriam coisas equivalentes, né? A gente teria o princípio ali as leis de Newton para estados lineares seriam as forças igual a massa vezes aceleração, e as leis de Newton para estados rotacionais diziam respeito, pegavam um pouco de momentos, né? Então, momentos vezes, resultante é igual ao momento, o momento de inércia, né, o I daquele material, vezes as acelerações angulares desse corpo que roda através de um determinado eixo.
Tá? Então, isso é uma parte daí da física do primeiro ano, quando a gente fala de leis de Newton, quando a gente fala de momentos, quando a gente fala de equilíbrio e tal, a gente está falando sobre uma parte da física do primeiro ano. Na aula de hoje, então, a gente começa a falar... Na aula passada, na verdade, a gente já falou sobre energia, fazendo associação com outra coisa que vocês viram na física do primeiro ano, que eram molas, mas hoje a gente começa a falar sobre uma outra parte da física do primeiro ano, que é a parte de trabalho e energia. Então, para isso, a gente tem que lembrar como que a gente determina o trabalho de uma força, por exemplo. Obrigada pelo tempo de vocês. Uma força realiza trabalho quando a gente tem um deslocamento na direção dessa força. Tá? Então, o trabalho, eu vou chamar trabalho de W, tá? Não sei como é que vocês aprenderam, qual é a notação que vocês usaram nos cursos, na física do primeiro ano, ó, mas eu vou chamar esse cara de W. Então, o trabalho de uma força é dado pela força vezes esse deslocamento. Lembrando que esse D é um deslocamento na direção da força. O que eu quero dizer com isso? Imagine que eu tenho um bloquinho, tenho uma caixa, uma caixa com massa M, ela está apoiada no chão. Tá bom? Eu pego essa caixa, né? Pego a caixa com massa M, desloco ela, levanto ela até uma altura H. Tá bom? Peguei a massinha, estava no chão, levei ela até a altura H. Para eu fazer isso, eu tive que aplicar uma força. E a mínima força que eu tenho que fazer é a força-peso dessa caixa. Né? Então, essa força-peso, massa vezes aceleração da gravidade. Então, eu fiz essa força, mg, levantei essa caixinha até a altura H. Nesse primeiro momento, né, esse instante 1, essa etapa 1 do deslocamento que eu estou chamando, vou escrever um pouquinho para o lado aqui. O trabalho nessa etapa 1 foi a força vezes o deslocamento na direção que eu estava fazendo. Tá? Então, o deslocamento na direção, vocês percebem que o deslocamento aconteceu na mesma direção da força. O deslocamento foi de H, então o trabalho que eu fiz por essa força foi M vezes G, que é a força, vezes o H. Esse foi o trabalho que eu fiz nesse primeiro momento. Mas por que é interessante? Interessante não, por que é importante a gente fixar a atenção quando a gente está para as coisas que a gente está pensando aqui de deslocamentos na direção de uma determinada coisa? Imagina agora que eu tenho essa caixa nessa determinada altura H, tá? Esse foi o instante 1, eu levantei a caixa até a altura H, e agora, no instante 2, eu vou me deslocar para o lado de uma distância x, mas mantendo a caixa na mesma altura. Eu sigo fazendo a força-peso. Se eu não fizer a força-peso, a caixa cai até o chão. Eu sigo fazendo a mesma força, só que o deslocamento agora foi numa direção perpendicular à minha força. Então, a minha força segue aqui para cima, segue existindo essa força aqui, para cima, só que o deslocamento está a 90 graus dessa força. Então, não tem nenhuma componente, nenhuma parte desse deslocamento que tenha sido na direção da força. Então, se no instante 2 eu só desloquei a caixa para o lado, o trabalho realizado por essa força-peso vai ser a mesma força vezes o deslocamento 2 na direção da força. Só que o deslocamento na direção da força foi nula. A altura manteve-se constante, não teve nenhuma componente que mudou. Então, nesse segundo momento, o meu trabalho realizado por essa força é zero. Tá bom? Então, eu só estou mostrando para vocês que eu posso estar fazendo força, né? Eu estou cansando, basicamente, mas eu não estou realizando o trabalho sobre o corpo na hora que eu desloco ele para o lado. Tá? Basicamente, a gente vai estar preocupado, né, com trabalhos, na relação entre trabalho e energia, basicamente. Então, a gente tinha falado de energia na aula passada, eu comecei a aula de hoje falando um pouco sobre trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre energia. A gente sabe que existem de algumas formas diferentes de energia mecânica. A energia mecânica ela pode se apresentar em diferentes formas. Como eu comentei na aula passada, temos energias térmicas, energias diferentes, tudo. Mas a energia mecânica, aqui do jeito que a gente está falando, a gente vai tratar de algumas formas diferentes. Quando um corpo tem velocidade,
um corpo tem uma determinada massa e ele está numa certa velocidade, a gente diz que esse corpo tem energia cinética, por exemplo. E se vocês se lembram bem de energia cinética, né? Vou chamar aqui de ECzinho. Energia cinética era dada pela massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Vocês lembram lá da física do primeiro ano. A gente não vai falar sobre isso aqui. Por quê? Porque quando a gente está falando de resistência dos materiais, de tudo que eu estou mostrando para vocês de estruturas, os nossos corpos estão estáticos, né? A gente não tem velocidade. Essa é uma definição padrão que a gente usa lá desde o comecinho do nosso curso. Se o corpo está parado no espaço, então várias coisas, né? Então, a energia cinética, sim, ela existe, ela tem esse formato que a gente conhece, mas ela não vai nos interessar aqui para as coisas que a gente está fazendo nesse momento. Tá? O que vai nos interessar? Vai nos interessar outras formas de energia mecânica, mas formas de energia mecânica que podem ser acumuladas e devolvidas depois. Tá? Uma dessas formas a gente viu aqui nesse nosso exemplinho da caixa. Quando a gente está lidando com o campo gravitacional, a gente está falando em uma energia potencial gravitacional. E energia potencial gravitacional tem tudo a ver com a distância que você tem a partir de uma posição, tá? A partir de uma posição que você considera como energia nula. A energia potencial gravitacional, se vocês se lembram, né? Ela pode ser dada por m vezes g vezes h. Essa energia potencial de um corpo. Se eu defino um determinado h para ser energia zero, qualquer variação de h para cima ou para baixo desse cara define posições diferentes de energia desses caras. E além disso, existe outro tipo de energia, que é o tipo de energia potencial elástica. E essa energia potencial elástica, quando a gente tem um formato de mola, por exemplo, que é o que eu tinha mostrado para vocês na aula passada, essa energia que eu vou chamar de energia elástica aqui, a gente tinha visto que ela tinha o formato de kx ao quadrado dividido por 2, onde x era a deflexão da mola. Percebam que essas duas energias aqui, potencial e potencial, elas têm que ter alguma coisa em comum, senão elas não teriam o mesmo nome. Tá? De forma geral, as energias são chamadas de potenciais quando existe uma dependência de uma posição no espaço. Basicamente. Tá? Então, essas energias que têm uma dependência com uma posição no espaço, vocês percebem claramente. Na energia potencial gravitacional, a posição está definida aqui pelo termo H, e na energia potencial elástica está definido por essa posição x, né, a deflexão da mola, a partir de um estado definido como zero, tá, um estado de equilíbrio. Então, as duas energias potenciais dependem de uma posição no espaço. Muito bem. Então, a gente falou de trabalho, falou de energia, e eu estou falando para vocês que eu estou interessado em coisas que se relacionam esses dois. Então, na verdade, o que a gente está tratando aqui é de conservação da energia. Temos o princípio da conservação de energia, tá? Que está relacionado com a primeira lei da termodinâmica, na verdade são coisas equivalentes. Falar da primeira lei da termodinâmica é falar em conservação de energia, da mesma forma. Mas aqui no contexto da mecânica, basicamente, a conservação de energia nos diz que quando a gente insere trabalho dentro de um sistema, esse trabalho vai fazer variar a energia contida nesse sistema. Então, se eu insiro o trabalho no sistema, eu posso alterar as formas de energia que estão ali dentro desse sistema. Joguei trabalho ali dentro, eu posso aumentar a velocidade de um corpo. Joguei trabalho ali dentro, eu posso comprimir a mola. Joguei trabalho ali dentro, eu posso mudar a altura desse corpo. Tá bom? Então, para sistemas isolados, né, todo o trabalho que entra ele é convertido e armazenado na forma de energia. Né? Um sistema que não vai perder energia de nenhum momento, sistemas conservativos. Então a gente pode pensar de novo no caso 1, lá, quando a gente tinha levantado a nossa caixa do chão. Eu falei para vocês que o trabalho era uma força vezes deslocamento, e pelo princípio de conservação de energia, isso aqui vai variar a energia que está acumulada nesse corpo, e a única energia que estava acumulada nesse corpo é a variação da energia gravitacional. Tá? Então, a força vezes o deslocamento vai ser igual, então, a variação dessa energia
que é m vezes g, vezes a altura final, menos a altura inicial. Se eu considerei a altura inicial como zero, ali está zero. E a gente sabe que a força que a gente fez, essa força tinha que ser igual à força-peso. Então eu tenho m vezes g no lugar da força. E o deslocamento desse cara aqui foi o quanto eu subi ele na caixa do chão, vezes h. Então eu tenho m vezes g vezes h de um lado da equação é igual a mgh do outro. Ou seja, está coerente, né? A gente está respeitando o princípio de conservação de energia. Quando eu pego uma caixa, olhando o meu problema através da ótica da energia, também está consistente. Embora eu tivesse começado sem mencionar nada de energia, falando ali sobre trabalho, trabalho e energia eles se relacionam da forma como deveria acontecer. Tá? A gente pode pensar da mesma forma, né, que o trabalho inserido no sistema também varia a energia de qualquer outro sistema. Então, num sistema elástico qualquer, se eu tenho alguma coisa com componentes elásticos, eu sempre vou poder escrever isso aqui. Trabalho vai ser a variação da energia do corpo. Né? Se esse corpo aqui tem energia elástica, então ele vai variar a energia elástica. Então, quando a gente tem a mola, né? A gente tem nosso sisteminha de mola. Tinha uma molinha, uma massa na ponta, faço uma força sobre esse sistema, vou aplicando a força o mais devagarinho possível, tá? Começo a fazer essa forcinha, vou aplicando, cheguei num determinado ponto, eu sei que a energia elástica acumulada desse cara vai ter que ser igual ao trabalho que eu fiz ao longo do caminho. Tá? E vocês podem pensar, pô, então vamos botar esse cara na equação, da mesma forma como você fez antes, né, professor? Então, vamos lá, trabalho deveria ser uma força vezes um deslocamento. Isso aqui vai ser igual à variação da energia potencial elástica, então que seria K vezes x final ao quadrado, menos o zero, né? Se eu comecei no zero, estou pegando o final menos o inicial, dividido por 2, tá? Variação do final menos o inicial. Energia elástica final menos energia elástica inicial, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Então eu fiz isso e tal, e eu chego aqui então, pô, mas qual que era a força que uma mola fazia? Não era F vezes delta x? Então eu poderia ter a tentação de escrever isso aqui. K vezes delta x ao quadrado vai ser igual a K vezes o delta x ao quadrado dividido por 2. O que aconteceu aqui? Por que eu tenho dividido por 2 de um lado e não tenho dividido por 2 do outro? Tá? Então aqui a gente esbarra na nossa limitação matemática nesse momento. Tá? Se eu estou carregando esse corpo bem devagarzinho, a primeira força que eu começo a fazer para deslocar aquele bloquinho para o lado não é a força final que eu vou ter que fazer. Essa força vai variando ao longo do caminho. No começo eu faço um milésimozinho de força, né? Um infinitésimo de força para começar a deslocar esse bloco, porque a força de mola, a mola não resiste nada praticamente a esse primeiro deslocamento. Quanto mais eu desloco, mais a mola vai resistindo. Então, na verdade, o que a gente tem quase como se fosse uma soma de Fs que dependem de x para cada ΔX. Tá? Então, isso aqui é aproximadamente isso. A força vai mudando com o tempo, a força não é constante. E como a força não é constante, tá? Se vocês forem atrás dos operadores que eu mostrei para vocês, na verdade, o que a gente tem que fazer é uma soma infinita de pequenos infinitésimos de força ao longo do caminho. Então, na verdade, o que eu estou falando para vocês aqui, eu teria uma integral dessa força vezes esses infinitésimos ao longo do caminho. Isso aqui seria igual a K vezes ΔX ao quadrado dividido por 2. E isso aqui sim está coerente. Se F é igual a K vezes X, eu estou integrando do começo, quando x vale 0, até o x final, até o x igual a ΔX. Se a gente faz essa integral, aí a gente vai ver, sim. Vocês não sabem fazer essa integral, eu sei, mas daí vocês vão ver que esse negócio está coerente, tá? Então, eu só estou mostrando para vocês que a gente tem algumas sutilezas. Apesar do caso ser bastante simples, uma força comprimindo uma mola, por conta da gente não ter as ferramentas matemáticas necessárias, a gente talvez pensasse que isso aqui não dava certo, mas dá sim, garanto para vocês. Como essa força varia ao longo do tempo, se a gente pegar cada pedacinho de força e fizer multiplicado por essas distâncias, a gente vai chegar exatamente nessa relação. E o princípio de conservação de energia se mantém também quando a gente tem alguma coisa elástica. Tá? Então, o princípio de conservação de energia, na verdade, ele está nos dizendo uma coisa interessante. Né? Quando a gente não tem dissipação de energia, quando a gente está conservando energia,
Se a gente não perde energia, a consequência disso é dizer o quê? A energia que entra é acumulada de alguma forma. Acumulada ou armazenada. Tá? E uma outra forma da gente dizer isso, a gente pode dizer que a energia externa, o quanto você botou, o quanto que veio de energia de fora, vai ser a mesma quantidade de energia que eu vou acumular internamente. Então eu posso falar isso aqui, energia externa. E essa energia externa, lembre-se, trabalho, né? Trabalho corresponde à variação de energia. Então o trabalho é uma inserção de energia, uma fonte de energia que veio de fora. Então a energia externa vai ter que ser igual à energia interna de um sistema. Quando esse sistema está em equilíbrio, ele é conservativo e tal, sisteminhas que a gente está acostumado a lidar. Tá bom? Então, revisamos aqui brevemente o que era trabalho, quando que uma força realiza trabalho, quais eram formas de acúmulo de energia, e a gente viu que pelo princípio de conservação de energia, a gente pode escrever isso, que para um sistema conservativo, a gente tem, então, que a energia interna e externa é igual a energia interna. E o princípio dos trabalhos virtuais que a gente vai ver hoje, ele diz exatamente isso, tá bom? Ele diz exatamente a mesma coisa. Se eu estou num sistema conservativo, num sistema em equilíbrio e tal, toda energia externa que entrar para dentro de um sistema tem que ser correspondente à energia interna acumulada por esse sistema. O que é a malandragem do princípio dos trabalhos virtuais? O princípio dos trabalhos virtuais ele vai trabalhar com duas coisas. Para a gente tratar do princípio dos trabalhos virtuais, a gente vai ter as forças que estão realmente aplicadas no sistema. Deixa eu mudar a corzinha da minha caneta aqui, como mudamos de página. Então, o princípio dos trabalhos virtuais ele vai lidar tanto com as coisas que estão realmente agindo sobre um sistema, tanto quanto um sistema que é um sistema virtual de forças. São forças que não existem de fato, mas a gente finge que elas existem para a gente descobrir alguma coisa interessante. Tá bom? Então, a primeira coisa para a gente saber no princípio dos trabalhos virtuais é que a gente vai lidar com as forças reais que agem no sistema, tá? Essas forças reais são as forças necessárias para que a gente chegue no equilíbrio. E isso é fundamental. Meu sistema tem que estar em equilíbrio para eu poder aplicar o princípio dos trabalhos virtuais. O sistema só vai estar em equilíbrio se as forças reais que agem sobre ele se equilibrarem. As forças externas se equilibram com as reações de apoio. Depois que ele entrou em equilíbrio, beleza, agora sim eu tenho um sistema que todo está equilibrado. Tá? Então, primeiro a gente vai lidar com as forças reais. Mas, lidamos também com forças virtuais. Elas não existem realmente. A gente vai imaginar essas forças de uma maneira inteligente que nos permita calcular coisas que a gente não conseguiria calcular facilmente de outra forma. Tá? Essas forças virtuais vão nos permitir, em especial, determinar coisas como determinar os deslocamentos de partes da estrutura. Então imagine o seguinte, tá? Imagine que a gente tivesse uma treliça, voltando lá para as treliças, tá?
E para cada uma dessas treliças, para cada um dos elementos dessa treliça, a gente tem as ferramentas necessárias para a gente calcular qual é a carga que age sobre cada um deles. Tá, então eu tenho uma treliça assim, peguei a treliça mais simples, tá? Um triângulo. Esse cara aqui está apoiado em um ponto, tem um rolete no outro, e eu tenho uma carga aplicada sobre essa treliça. Tem uma carga P externa aplicada sobre essa treliça. O que a gente sabe fazer até agora das treliças é definir quanta força está agindo sobre cada um desses elementos. Tá? Então, se eu sei quanta força age sobre cada um desses elementos, eu poderia pegar e calcular quanto é que cada um desses elementos mudou de comprimento. Certo? Então, a gente sabe fazer isso. Né? Cada elemento está em tração ou compressão. Dentro de cada um desses elementos, eu conseguiria utilizar as relações que a gente tinha de tração e compressão, as informações do material e tal, para determinar quanto que foi a variação de comprimento de cada um desses caras. Tá? Só que vocês podem imaginar que quando eu carrego a treliça desse jeito, e eu vou desenhar de uma forma bem exagerada aqui, tá? Quando eu carrego uma treliça desse jeito, o que pode acontecer, de certa forma, é isso aqui, né? Então, carreguei a treliça com aquela força P, e essa treliça ela pode se deformar de uma forma como essa. Seria natural que a gente tivesse um deslocamento como esse da treliça, né? Então, está sob a ação dessa força P, se deslocou desse jeito. Agora, digamos que eu queira descobrir, tudo bem, eu posso fazer isso para cada um dos elementos, dá um certo trabalho, mas eu conseguiria fazer. Mas digamos que eu queira descobrir uma coisa específica, por exemplo, tá? Imagina que eu queira descobrir quanto que esse nozinho que estava aqui nessa ponta, digamos que esse cara aqui é o ponto C, tá? Dessa treliça, eu quero saber quanto é que foi essa variação vertical do nó C. Quanto que desceu aquele nozinho? Dá um trabalhinho. A gente consegue fazer isso na mão? Sim, mas dá um trabalhinho, porque a gente teria que pegar para cada um deles, ver quanto é que eles se deformaram, ver qual é a compatibilidade desses caras, né? Eu sei que ele se deformou de um tanto, mas todo mundo se deformou junto. Para eu saber quanto que esse cara desceu na direção de Y, por exemplo, eu teria que resolver várias partes da minha estrutura juntas para eu descobrir quanto é que esse cara se deslocou um pouquinho. Tá? Então, determinar o deslocamento de uma parte da estrutura não é algo que é fácil de fazer de uma maneira assim geral. A gente dá um trabalho para a gente fazer isso. E o princípio dos trabalhos virtuais vem nos ajudar justamente para a gente fazer isso. Tá? Então, o que é a ideia do princípio dos trabalhos virtuais? O princípio dos trabalhos virtuais faz o seguinte. Bom, a treliça está em equilíbrio nessa posição azul esverdeada aí que eu desenhei. Não sei que cor que está aparecendo para vocês. Para mim aparece um azul esverdeado. Essa é a posição de equilíbrio da treliça. Tá? Então, o que aconteceu, né, para essa treliça? Só deixa eu agora ir consultando minhas notas de aula um pouquinho mais diretamente para a gente não se perder no tempo aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, que eu não estou enxergando o que eu mesmo escrevi. Então, basicamente, uma treliça que está desse formato assim, a gente carregou essa treliça e essa treliça acumulou energia dentro dela. Tá? Então, basicamente, a gente podia pensar o seguinte. A gente tem uma certa quantidade de força aplicada, a força aplicada, e eu tenho uma certa quantidade de deformação dentro dessa treliça. Está me faltando a palavra deformação, tá? Então, existe uma deformação associada a todos esses elementos da treliça. Né? Cada um contribui um pouquinho com esse cara aqui. Mas, na medida que a gente aumentou essa força, a gente foi aumentando e foi carregando isso. Né? Isso aqui vale... Eu poderia pensar para um elemento, isso vale tranquilo. Tá? Então, a gente teria essa carga P aplicada. E esse elemento teve uma certa deflexão. Tá bom? Uma certa deformação nesse cara aqui. Ele mudou o seu comprimento. Então, para cada elemento, a gente pode pensar assim. Então, para o elemento AC, para o elemento AB, para o elemento BC, para cada um deles eu posso pensar o seguinte. A força que estava agindo sobre esse elemento, P que age sobre o elemento, ele vai aumentando, e à medida que ele vai aumentando, esse elemento vai se deformando. Tá? Então, tem uma variação ali de comprimento desse cara, do elemento. E a energia acumulada está aqui embaixo. Certo? Então, esse cara aqui, esse que eu vou pintar agora de azul aqui, se eu estou falando de forças por deformações, esse cara aqui é o equivalente da minha energia elástica desse cara. Bom?
Mas essa energia elástica, ela veio, né, a energia elástica que está acumulada em um determinado elemento, ela veio acumulada através dessa energia que estava sendo inserida no sistema. Então, isso aqui vale para cada um dos elementos. Para o elemento 1, isso vale. A gente vai ver que eu poderia escrever isso para cada um dos meus elementos. Tá? Deformação, força, e eu tenho então a carga que age sobre o elemento 2, que a gente consegue calcular. Ele vai ter a sua deformação, elemento 1 aqui, variação do comprimento do elemento 2. A gente vai ter parcelinhas de energia, cada um acumulado sobre uma parte dessa estrutura. Tá? De onde veio essa energia? Esses caras aqui, então para cada elemento a gente tem isso, então esses caras são termos de energia interna. Termo de energia que está sendo acumulado dentro do corpo. De onde veio essa energia interna? Ela veio de uma energia externa. E que energia externa é essa? É a energia do trabalho das forças externas. Tá bom? E o trabalho das forças externas, a gente viu que o trabalho de uma força é o valor da força vezes o deslocamento na direção dessa força. Então, se eu estou pegando esse pezinho ali que eu desenhei antes, tá? Eu sei que esse ponto C ele vai ter se deslocado de uma certa quantidade, que eu ainda não tenho condições de determinar. Então, eu sei que esse cara aqui é um delta horizontal de C, um delta HC. Vai ser o deslocamento na direção da força externa. Então, o trabalho realizado pela força externa, se a força externa vale P, o trabalho da força externa vai ser P vezes esse deslocamento horizontal, um deslocamento na direção desse cara. Então, quanto é que vale a energia interna desse cara? Para cada elemento, esses aqui são termos de energia interna. Então, a energia interna que eu tinha chamado de E elástico ali, vai ser igual à soma das energias elásticas de cada elemento. Tá? Então, para cada elemento I, cada elemento da treliça, somado, a gente vai ter uma energia elástica ali dentro. E a energia externa adicionada foi a força vezes o deslocamento dessa treliça na direção daquele ponto de aplicação da força desse cara aqui. E a gente sabe que pela conservação da força, a gente sabe que esse W vai ter que ser igual a essa energia elástica do meu sistema. Se a gente começou de um estado não carregado, isso aqui decorre da conservação de energia. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Não temos nenhuma pergunta no chat por enquanto, ninguém levantou a mão. Certo. Tá, então por enquanto é isso. O que a gente tem é um sistema que entrou em equilíbrio. Um sistema foi carregado com forças externas, ele entrou em equilíbrio. Maravilha. Agora, o que o princípio dos trabalhos virtuais nos fala? Ele nos fala o seguinte: a partir desse estado já deformado, tá bom? Nesse estado já deformado, eu quero saber, então, o que aconteceria deformado, portanto, em equilíbrio. Eu preciso saber agora o que aconteceria se eu adicionasse carga virtual a esse sistema. Para que a gente quer aplicar carga virtual? O que foi a minha motivação lá no começo? Tá? Minha motivação foi assim: se eu quiser saber quanto é que deslocou aquele nozinho C na direção vertical, o que eu posso fazer? Eu falei para vocês que isso aí dava um pequeno trabalho. Tá? Olha, se eu tenho o meu sistema já deformado, como esse, eu consigo descobrir quanto é que foi esse deslocamento vertical desse nó C de uma forma, não indireta, mas uma forma que usa já o estado de equilíbrio.
Então, basicamente, o que a gente tem? A gente parte do estado deformado e a gente vai botar mais um pouquinho de carga. Tá? Então, o que a gente tinha? No estado deformado, a gente tinha gráficos que nos mostravam assim. Vocês se incomodam se eu desenhar um gráfico só para toda a energia interna acumulada? Tem algum problema para vocês? É a soma de todos os outros. Tá? Tem cada pedacinho vai ter uma certa carga, cada um vai acumular uma parcela de energia. Todos eles são linhas retas, então a soma de várias linhas retas é uma linha reta. Então a energia interna total ela tem essa cara aqui. Ele tem uma cara mais ou menos assim. Então eu já tinha essa energia acumulada aqui. Se eu estou na minha faixa elástica, né, se eu estou em equilíbrio, se eu não entrei em nenhuma faixa plástica, tá? Então isso aqui é força e deformação. Tá? A partir desse ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai botar mais uma carguinha. Então eu vou pegar aqui, e a partir desse P, eu vou adicionar um delta de força. Um delta Pzinho. Tá? Esse aqui é o P real que estava sendo aplicado, a carga real que estava sendo aplicada. E eu estou adicionando um delta Pzinho. Associado a esse delta Pzinho, a gente vai ter, então, um aumento pequenininho dessa deformação desse cara aqui. Isso aqui vai me dar um delta, um deltinha de variação de comprimento do meu sistema. Tá? E essa é uma parcelinha nova de energia que a gente está adicionando. Beleza? Então, na energia interna, se eu peguei esse cara e adicionei um pouquinho de energia, minha situação é essa. O que mais que a gente pode falar? Né? A partir do estado que a gente estava, a gente pode pensar também que o que a gente está adicionando, a partir do estado já deformado, que era a energia externa, né? O trabalho externo, isso aqui era a carga externa, e esse era o deslocamento horizontal do ponto C. A gente tinha uma certa carga. Para eu fazer isso, que eu estou adicionando, né? Na verdade, eu deveria ter talvez começado desenhado por esse cara. Né? O que eu adicionei foi uma nova forcinha. Estou fingindo que eu estou pegando um deltinha de energia a mais aqui. Esse sim é o delta P, então vamos corrigir esse cara aqui, né? Então esse é o delta P. Esse aqui é o delta horizontal de C. E isso aqui vai resultar, então, numa variação de comprimento e uma variação de forças internas. Um delta de forças internas. Então, como a gente está trabalhando com o princípio de equivalência de energia, de conservação de energia, na verdade, a gente sabe que tudo isso aqui vai ter que ser igual. A área desses triângulos todas vai ter que ser correspondente. Então, se esses caras todos têm que ser correspondentes, em especial, esses quadradinhos que não estão pintados, eles também têm que ser iguais. Aquele triângulo azul primeiro era igual ao triângulo azul segundo. O triângulozinho adicional que a gente botou ali em cima é igual ao outro triângulo. E essas duas áreas devem se igualar. Tá bom? E essas áreas deverem se igualar, desculpa. Isso é o princípio que a gente precisa para construir o princípio dos trabalhos virtuais. Tá? O princípio dos trabalhos virtuais ele vai nos dizer, então, o quê? A gente pode pensar nessa área de algumas formas diferentes. Né? A gente pode pensar essa areazinha do lado de cá. Se vocês olharem, é um quadrado. Né? Agora é um quadradinho que a gente tem. E essa área aqui, então, é a variação de energia externa. É o quanto de energia externa que está entrando, né, nesse sistema. Isso aqui, então, vai ter cara do quê? A altura desse cara inicial era quem? Era a própria carga P que já estava aplicada, certo? Então, tem a carga P, e eu tenho a carga, e a alturinha desse cara aqui é a variação desse delta HC.
Tá? Só que, imagine agora, né, esses caras aqui, tanto faz a ordem que eu faço esses dois caras. Eu poderia ter pego o P e aplicado a carga virtual, cheguei nesse tamanho dessa área, mas nada me impede, como é uma carga virtual, né, quando eu estou pegando uma carga e somando a outra, nada me impede que eu tivesse feito isso na ordem inversa, tá bom? Então, eu fazer isso aqui não me ajuda muito, porque eu não sei quanto é que vale essa variação de horizontal do ponto C por conta esse deltazinho, né, por conta da aplicação da carga virtual. Agora, se eu tivesse aplicado essas coisas na ordem contrária, se eu tivesse começado aplicando essa carga virtual aqui e depois aplicasse a carga real, e a gente olha para esses pontos do gráfico, a gente ia ver que a areazinha em amarelo de agora, aqui de baixo, ela é exatamente a mesma área que eu tenho ali em cima, só que eu tenho o quê? Opa. P e um deslocamento de ΔC. O que a gente tem agora, né? O que a gente tem agora é que isso aqui é o deslocamento real de ΔC. E esse carinha aqui é a força virtual que a gente aplicou. Deu para entender? Se eu tivesse feito na ordem que eu expliquei para vocês, deixei o sistema entrar em equilíbrio, botei uma carga virtual, se a gente olha para essa áreazinha em amarelo, a gente não conseguiria avançar tanto, por quê? Porque tudo bem, a gente conhece a carga original, mas a gente não sabe quanto é que vale esse deslocamento. Tá? Agora, se eu pego e inverto, se está tudo em equilíbrio, não teria diferença nenhuma se eu tivesse invertido, se eu aplicasse primeiro a carga virtual e depois aplicasse a carga real. Até aí tudo bem, é um exercício mental, eu sei, mas é importante que vocês acompanhem esse ponto. Se vocês acompanharem esse ponto, então vocês percebem que esse quadradinho amarelo ali, ele passa para a parte de baixo, e ao passar para a parte de baixo, a gente percebe que ele também vai ser igual a deslocamento real desse cara, que é quem eu quero, um dos caras que eu posso querer descobrir, e a carga virtual. E por que isso aqui é melhor? Por que essa situação é melhor? Porque a carga virtual é uma carga que eu escolho quanto é que ela deve valer. Como eu escolho quanto é que ela pode valer, eu posso escolher particularmente que ela valha 1. Por exemplo, eu posso dizer que a variação da carga que eu estou aplicando vale 1 newton. E se eu apliquei uma carga virtual de 1 newton lá, então a gente sabe que essa energia externa, imediatamente, numericamente, essa energia externa vai ter o mesmo valor do cara que eu queria descobrir, que é a variação horizontal daquele ponto C real. Que era uma coisa que era difícil de descobrir. Tá? Então, fazendo a inversão da ordem dessas coisas, né? Então, lembrando, o que eu estou fazendo aqui? Só estou invertendo a ordem. O primeiro eu faço virtual e depois a carga real. Invertendo esse cara aqui, eu também posso fazer a mesma coisa que eu fiz para energia interna acumulada. Tá? E essa energia interna acumulada, então eu tenho uma energia interna acumulada devido à carga virtual, uma energia interna acumulada devido à carga real, e de novo aparece aquele mesmo quadradinho que vai ter a mesma área de antes. Tá, isso aqui são forças internas, isso aqui são deformações, e a gente percebe de novo que essa área são deformações reais, vezes cargas internas virtuais. E como tudo isso tem que ser igual, a gente pode dizer que esses dois quadradinhos de baixo aqui, na hora que eu inverti a ordem, que eu fiz primeiro o virtual e depois botei o real, esses caras de baixo me permitem escrever coisas interessantes. Tá? O que ele me permite escrever, por exemplo? Ele me permite escrever o seguinte. A gente já vai enunciar o princípio dos trabalhos virtuais aqui.
princípio dos trabalhos virtuais me permite escrever que a força externa, né, o trabalho externo adicionado, pelas forças virtuais vai ser igual à energia interna acumulada pelo efeito das forças virtuais e essa energia interna acumulada a gente tem termos que a gente vai conhecer. Então, do lado de cá, de trabalho externo, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter a força virtual que eu apliquei vezes um determinado deslocamento alinhado com essa força. Tá? Então, esse deltazinho aqui, como é que ele chamou aqui? Eu acho que no slide depois, né? Não na aula de hoje, mas na hora quando a gente for usar esses slides, eu estou simplesmente chamando de delta. Tá? Então, quem que é isso? É uma força externa unitária, força externa virtual unitária. Pode ter qualquer valor teoricamente, mas para a gente vai ser vantagem que ela seja unitária. E esse cara aqui é um deslocamento na direção da força. Isso aqui vai ter que ser igual, então, para cada elemento do meu problema, para cada parte da minha estrutura, para cada pequeno pedacinho da minha estrutura, eu vou ter uma carga virtual interna, que eu vou chamar de Nzinho. Devido a ele, vezes a deformação real. Tá? E uma deformação real, se vocês se lembram bem, a gente lembra que deformação é uma variação de comprimento pelo comprimento original, por L, tá? A gente sabe que tensão é força dividido por área, e que tensão é E vezes epsilon. Tá? Misturando tudo isso junto, né? A gente sabe, então, aqui no lugar do epsilon eu posso escrever epsilon vai ser igual a sigma dividido por E. No lugar de sigma eu posso escrever F por A, então tem F dividido por A, E. E juntando isso com esse outro cara aqui, a gente descobre, então, que a variação de comprimento de um determinado elemento vai ser F vezes L dividido por A vezes E. Tá? E essa variação de comprimento é o que entra aqui. Vezes... o F é uma força qualquer, né? Eu vou chamar, para cada um dos elementos, eu vou chamar a força real N, vezes L do comprimento do elemento, A vezes E. Tá? Então, esse cara aqui é uma deformação real. Então, vocês observam que o princípio dos trabalhos virtuais, o enunciado do princípio dos trabalhos virtuais, mistura coisas que são virtuais com coisas que são reais. Tá? A força aqui é virtual. Essa força externa aqui aplicada é virtual. Vou deixar em amarelo o que são virtuais. Força externa aplicada virtual e a força interna que apareceu virtual também desses caras. Só que eles estão multiplicando coisas que são reais. Tá? Esse cara aqui é o deslocamento na direção desse cara, real, e esse cara aqui é a deformação, real. Então, através do princípio de conservação de energia, a gente consegue utilizar coisas que são virtuais, misturando coisas que são virtuais com coisas que são reais, a gente consegue descobrir coisas muito interessantes. Se eu posso escolher qualquer coisa para entrar no lugar desse cara amarelo ali, no lugar de FV, eu posso escolher ele que valha 1, por exemplo. Em seguida, então, a gente consegue saber qual que é o deslocamento na direção da força, que era algo que era difícil da gente saber, através de alguma coisa que é fácil, mais fácil da gente calcular dessa forma. Tá?
Então, a gente vai fazer esse exemplo, né, não na aula de hoje, 5h30, conforme prometido, a gente tem duração de 1 hora por dia. Chegamos aqui aos 50 minutos de aula efetiva, né, mas a gente reserva uma aula para a gente fazer. Mas na aula que vem a gente vai aplicar esse cara aqui exatamente para resolver problemas de treliça daquele tipo que a gente estava falando. Esse cara aqui é o enunciado, então, do princípio dos trabalhos virtuais que a gente vai utilizar. Tá? A gente fez o que hoje na aula? Então, a gente fez uma revisão do que era trabalho, o que era energia, o que era o princípio de conservação de energia. E a partir do princípio de conservação de energia, eu expliquei para vocês como que a gente pode pensar de uma forma, né, malandrinha, vamos dizer assim, para construir alguma coisa que nos ajude a resolver sistemas que a gente não tinha. Tá? O que a gente faz? A gente pega um sistema que já está em equilíbrio e pensa, a partir dessa posição de equilíbrio, o que acontece se eu ponho mais uma carguinha, uma força virtual, se existisse uma pequena carguinha virtual? Adicionando essa pequena carguinha virtual, muda um pouquinho a configuração do sistema, mas a gente sabe que ele vai mudar de uma forma que as energias internas acumuladas e as externas adicionadas têm que ser compatíveis. E para essas duas energias serem compatíveis, eu posso dizer então, olha, se o meu sistema de equilíbrio mais essa forcinha virtual nessa ordem funciona, eu posso inverter esse cara. E ao inverter esse cara, vamos fingir que eu primeiro botei a força virtual e depois botei a força real. E a gente vê então expressões bem claras para essas parcelas de energia que têm que ser iguais nos dois casos, né, que são os quadradinhos amarelos que a gente mostrou antes. Esses dois quadradinhos amarelos eles têm que ter o mesmo tamanho para a área total ser igual. E essas aqui são as expressões para os quadradinhos amarelos do lado da energia externa quanto da energia interna. Isso aqui a gente vai ver, né, parece talvez meio obscuro até o momento, mas vocês vão ver como isso tem uma aplicação concreta bem direta, né, quando a gente resolve treliças através desse método. Vocês vão ver que vai ser uma coisa bem direta e bem fácil da gente montar e sistematizar a montagem desse problema. E vocês vão ver como, claramente, na hora que a gente pensa dessa forma, de somar, né, essa somatória é uma coisa importante. Se para cada parte da minha estrutura eu vou ter que somar a contribuição de energia dessa parte da estrutura, tratar de treliça e pensando em pequenas partes de energia que se adicionam para o todo de energia, isso vai nos ajudar a dar o próximo passo, que é o passo aí sim para entender como que um computador resolve um problema de resistência dos materiais. Tá bom? Deu para acompanhar a ideia geral, gente? A gente vai fazer exemplos na próxima aula, né? Fiquem tranquilos. Mas deu para acompanhar a ideia geral? Deu. Você vai deixar isso aí aqui, professor, no Teams? Eu jogo essa nota na aula, sim, aqui no canal do Teams. Beleza. Tá. Beleza? Então, depois, na aula da semana que vem, a gente resolve exercícios, tá? Desses caras aqui. Vamos resolver pelo menos 2 exercícios, um de uma treliça bem pequenininho, uma treliça com um triângulozinho, do jeito que eu desenhei ali, a gente vai resolver esse problema, e depois com uma treliça maior, acho que tem 9 elementos, né, o exemplinho ali que eu tenho preparado para vocês. Resolvendo esses dois, eu espero que vocês se convençam que funciona para qualquer tamanho de coisa. Se funciona para 3 elementos e funciona para 9, funciona para 1 milhão de elementos. Beleza. Se isso funciona para 1 milhão de elementos, a gente vai dar uma pausa no princípio dos trabalhos virtuais, e a gente vai ver como que a gente obtém. Como é que a gente consegue pegar para uma estrutura qualquer, dividi-la em elementos, tá? Dividir uma estrutura em pequenos elementos, e aí a gente vai voltar para esse mesmo princípio. Se a gente consegue pegar uma estrutura qualquer e dividir em pequenos elementos, e se para cada elemento a gente sabe como é que funciona, como é que a gente aplica o princípio dos trabalhos virtuais, para descobrir como é que eles se deslocam, qual é a tensão que age sobre eles e tal, a gente vai juntar essas duas partes. Vai juntar o princípio dos trabalhos virtuais e formas da gente dividir um domínio qualquer, um elemento qualquer, uma estrutura qualquer em pequenos pedaços. E aí a gente vai entender, então o computador faz isso. Porque cada resolução de um problema como esse é alguma coisa que é fácil de programar em forma de matrizes. E computadores lidam muito bem com matrizes. Tá bom? Esse é o plano das nossas próximas aulas. Primeiro a gente faz exercício a respeito disso. Depois eu explico para vocês como é que a gente divide um sistema em pequenas partes. E a partir daí a gente vê como é que um computador resolve para diferentes casos de carregamento. Seja tração e compressão, seja flexão, seja cisalhamento, etc. Tendo feito isso, a gente tem a noção geral do que são os elementos finitos, e daí a gente passa para a aplicação efetivamente. A gente vai construir pequenos programinhas, e quando a gente tiver aulas presenciais mais para frente, vocês vão no computador mesmo resolver problemas, nos laboratórios, resolver problemas através de softwares de elementos finitos. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu parar de gravar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E semana que vem a gente se fala, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando aí que eu vou respondendo, tá? Eu vou entrar em aula daqui a pouquinho, mas eu respondo depois pelo chat, se vocês quiserem. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.